Deus seja louvado. Título desta mensagem: O que aprendemos de Judas traidor? Irmãos, precisamos entender a Bíblia a fim de respondermos perguntas que muitas pessoas fazem para nós. Por exemplo, se o Senhor Jesus Cristo sabia que Judas iria traí-lo, por que ele o escolheu como discípulo? E o que Jesus tem a nos ensinar ao escolher alguém para ser seu discípulo, sabendo muito bem que ele o trairia? Mas há para nós algumas lições para nós nisso. João 6, versículo 64 diz: Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam nele e quem o havia de o trair. Portanto, a resposta está fundamentada na Bíblia e é importante. Jesus escolheu o seu próprio traidor para fazer parte de seus discípulos. Por quê? Vamos ver 5 motivos ou respostas que aparecem nas Escrituras sobre por que Deus ordenou e Jesus escolheu Judas, o traidor, para fazer parte do seu apostolado. Primeiro, porque as Escrituras do Antigo Testamento profetizaram que isso aconteceria. Então Jesus escolheu Judas para cumprir as Escrituras. Em João 13, versículo 18, Jesus diz aos seus apóstolos: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra as Escrituras, veja o que diz o Salmo 41, versículo 9: Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo 1, verso 16, diz: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. E passo a passo, Jesus se moveu em direção à cruz, esforçando-se para cumprir todas as Escrituras sobre a sua morte, até os detalhes de como ele seria entregue. O objetivo era mostrar os detalhes de como ele seria entregue, ou seja, o objetivo era mostrar que as Escrituras não podem ser anuladas e que Deus está no controle. E segundo lugar, ao escolher ser traído por um amigo próximo e até mesmo por um beijo, Jesus nos mostra que o ato mais desprezível da história, do mundo, é a traição e o consequente assassinato do Filho de Deus, e fazia parte do plano salvador de Deus. E isto é explicitamente dito em Atos capítulo 4, verso 27 e 28, que por sua mão e seu propósito essas coisas aconteceram. Em outras palavras, a lição de Judas é que os pecados mais horríveis do mundo são usados por Deus para seus propósitos de salvação, justamente quando as pessoas pensam que estão levando a melhor. E mais descobrem que sua mão está servindo exatamente àquele a quem se opõe. E essa é uma grande lição para aprendermos. Em terceiro lugar,
Ao escolher desde o início um apóstolo destinado à apostasia e destruição, incluindo em seus parentes mais próximos e dando-lhe poder sobre os espíritos imundos e sobre as doenças. Jesus, então, nos mostra que associações práticas e religiosas e operações de milagres não são evidências seguras de alguém ter nascido de novo. Mateus 10, verso 1 ao 4, descreve a escolha dos 12. Ele cita Judas e diz que Jesus deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos para expeli-los e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Judas andou, ministrou com Jesus por 3 anos e realizou muitos milagres. Então Judas se torna uma ilustração vívida do que diz Mateus 7, versículo 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não fizemos muitos milagres? Em teu nome expelimos demônios? Isso é Judas e muitas outras pessoas na história. E então Jesus lhe dirá ou declarará: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que lição vívida para aprender essa doutrina correta. Glória a Deus. Senhor, Senhor, te conhecemos, Senhor. Portanto, saibam, atividade religiosa e operação de milagres, nós expulsamos demônios, curamos pessoas. Isso não prova nada sobre a fé salvadora e o novo nascimento. É isso que aprendemos de Judas. Quarto, Judas serve como ilustração de que a predestinação e a responsabilidade humana caminham de mão dadas. O destino de Judas foi definido antes mesmo de sua traição. Jesus disse que protegeu todos os seus discípulos da apostasia, exceto Judas, o filho da perdição. Glória a Deus. João 17, versículo 12. Em João 6,64, diz Jesus: sabia desde o princípio quem o havia de trair. E então Jesus explicou no verso seguinte: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Em outras palavras, Judas não se arrependeu. Por quê? Porque não lhe foi concedido pelo Pai. Ou seja, o seu destino estava selado. E, no entanto, ele era culpado, realmente culpado, responsável, condenável pelo que fez. Ele mesmo disse em Mateus 27, versículo 4, pequei traindo sangue inocente. Assim aprendemos com Judas a não nos escandalizarmos com o fato de que uma pessoa pode estar destinada à perdição e ainda assim ser totalmente responsável pelo que faz. E finalmente, no quinto, Judas serve como exemplo vívido do terrível poder do amor ao dinheiro e de como ele nos cega para o que é verdadeiro, belo e valioso neste mundo. Em João 12, verso 4 a 6, quando Maria ungiu Jesus, Judas disse, cheio de hipocrisia, porque não se vendeu este perfume
por 300 denários e não se deu aos pobres? E João comenta: isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele fazia isso diante dos próprios olhos do Filho de Deus e na sua presença, aquele que daria sua vida em resgate de muitos, os ensinamentos ele ouviu por 3 anos, em cujo poder ele fez milagres. Judas amava mais o dinheiro do que amava Jesus Cristo. E isso é horrível, inacreditável, e deveria fazer cada um de nós tremer ao pensar no poder que o dinheiro tem em nossas vidas para nos cegar para o que é verdadeiro, belo e precioso. Então, quando Judas teve a sua chance, 30 moedas de prata foram o suficiente para vender o próprio Filho de Deus. E tenho certeza que há mais respostas para quem quiser saber sobre o assunto. Mas essas são pelo menos 5 respostas que vejo na Bíblia sobre por que Deus ordenaria e Jesus escolheria que um traidor fosse incluído entre os apóstolos. Desde o início, primeiro, para cumprir as Escrituras. As Escrituras não podem ser quebradas e Deus está no controle. Segundo, mesmo os pecados horríveis de que temos conhecimentos e serem aos propósitos salvadores de Deus, em seu plano soberano. Terceiro, o tempo com Jesus e a operação de milagres não são provas de fé salvadora. Quarto, predestinação e responsabilidade humana caminham de mão dadas. E o quinto, o amor ao dinheiro está por trás de um dos piores pecados do mundo. E Paulo exorta Timóteo no capítulo 6, 1 Timóteo, verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.